esteja poderoso sempre em nossos corações, para a nossa igreja. Hoje, agradecendo em primeiro lugar o convite que foi feito para estar aqui hoje, porque é um prazer estar sempre junto com nossos irmãos espíritos e nessa confraternização das reuniões. E o tema que eu escolhi para hoje é a felicidade de perdoar. O Espiritismo, ele tem uma história e uma evolução, porque o Kardec, no fundo da sua doutrina, ele deixou bem claro que o que ele queria, na verdade, era reviver os ensinamentos de Jesus que haviam sido esquecidos durante aqueles 1850 anos que se passaram depois da crucificação de Jesus. Ele queria que revivesse isso. O Espiritismo revivido, está revivendo aquilo que Jesus ensinou. Hoje, depois de 2000 anos já se passaram, nós vemos que existe o Espiritismo à luz da psicologia profunda, principalmente com Joana de Ângeles, e nós notamos que a própria psicologia, psiquiatria, terapia, psicologia, tudo que ela descobre da mente humana, Jesus já havia dito aos 2.000 anos atrás. Ninguém descobre nada de novo, de uma maneira ou de outra. Ele já falava isso nas suas pregações, principalmente numa fase que ele dizia o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A nossa verdade. Nós, quem somos nós? Mas não quem somos nós para os outros, ou os outros para nós, mas quem somos nós para nós. Buscarmos dentro de nós, sabermos quem somos, por que desejamos, por que queremos e por que não queremos. Uma outra frase que Jesus também disse o seguinte: os inimigos do homem são os de sua própria casa. Só que Jesus tinha uma pequena senão, ele não explicava. Ele falava com o homem, mas ele não explicava. Ele só esqueceu de falar o seguinte: que os inimigos do homem eram de sua própria casa mental, porque esse mental, naquela época, não existia esse nome. Então ele também disse que os nossos inimigos são da nossa própria casa mental. Nós precisamos sempre estar lembrando que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós imaginamos, nós colocamos a nossa intenção nas nossas palavras e nos nossos atos. E essa intenção é o que qualifica as vibrações que nós emitimos em relação aos outros. E é trabalhando nessas vibrações é que nós vamos qualificar para sermos felizes ou infelizes. Jesus disse que nós vamos ter aflições, que nós vamos sentir dores. Nas experiências que nós passamos, nós vamos sentir-nos chateados com elas. Porém, o sofrimento é opção nossa. Porque nós sabemos que toda dor que nós sentimos, seja ela física, seja ela emocional, ela tem por objetivo passarmos por experiências. E essa experiência somente tem o objetivo
de nos evoluir espiritualmente. Só que nós sofrermos por causa disso é que nós não podemos. E a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, um dos objetivos dela é esse, fazendo com que nós passemos pelas nossas dores como experiência, mas não sofrer intimamente por ela. Porque nós viemos aqui, não foi para sofrer, nós viemos aqui para termos experiência e resgatarmos ou harmonizarmos alguma coisa que nós desarmonizamos no nosso passado. Nós viemos aqui para sermos felizes. Por quê? Porque a nossa existência é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Porque quando nós estávamos desencarnados, nós estávamos sofrendo moralmente com aquilo que nós havíamos feito. Então, para que nós não continuássemos sofrendo espiritualmente, moralmente, Ele nos concedeu essa reencarnação para nós aproveitarmos a oportunidade e esquecermos, em primeiro lugar, tudo aquilo que nós fizemos, começarmos uma vida nova, uma reforma íntima, um homem novo, uma mulher nova, tudo novo, um modo de encarar as coisas com mais confiança, com mais amor, com mais honestidade para conosco mesmo. Porque muitas vezes nós falamos: será que eu fui no passado? É muito fácil. É só nós descobrirmos as nossas tendências. Hoje, nós vamos descobrir, na verdade, o que nós fomos no passado. Nós estamos aqui para sermos felizes. Felizes, em primeiro lugar, pela oportunidade. Felizes, em segundo lugar, por termos a oportunidade de estarmos nos harmonizando com aqueles que, de uma maneira ou de outra, nos convivemos no passado. Nós estamos reunidos aqui, eu falando com vocês me ouvindo. Assim, olha, foi a primeira vez que o Roberto veio aqui falar. De maneira alguma, vocês já em algum lugar, vocês já me ouviram falar novamente. Por quê? Porque vocês já, não sei se já ouviram falar da árvore evangélica. A árvore evangélica é um projeto divino de Jesus com Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil, em que as reencarnações que são feitas aqui na América do Sul, não principalmente no Brasil, mas na América do Sul, são aquelas almas, aqueles espíritos que durante todo o tempo depois da morte de Jesus, eles buscaram sempre pregar aquilo que Jesus havia falado e havia ensinado. Porém, a igreja queria se constituir como uma organização. E ela se constituiu como uma organização, mas ficou aqueles que tinham a pureza do cristianismo. E esses é que estão a árvore do Evangelho. Estamos nós reencarnando aqui na América do Sul. Somos nós. Ninguém veio aqui ser espírita, ou brincadeira, o que gostou. De jeito nenhum. Porque nós estamos com um problema de sintonia. Qualquer um que fala no espiritismo e nele já brota alguma coisa dentro dele diferente com as palavras de Jesus, já é espírita, já está aqui para ser espírita. Então, não somos nós que escolhemos ser espírita, nós somos atraídos para sermos espíritas. E essa felicidade que nós temos de estarmos aqui, existem algumas coisas que procuram
desarmonizar essa felicidade. As atitudes que afetam a nossa felicidade. Em primeiro lugar, responsabilidade. Isso afeta a nossa felicidade. Quando nós achamos que nós somos responsáveis por aquilo que os outros estão fazendo. E nós somos responsáveis pela atitude dos outros. Não. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Quando nós temos uma fala, não, mas o Espiritismo fala que nós temos que ajudar, que nós temos que colaborar com os outros. Sim, ajudar, colaborar com aqueles que estão aqui, seja marido, seja mulher, seja filho, seja filho, pai, mãe, sogra, tio. Necessitam de ajuda, nós temos que ajudar. Só que o que ele está fazendo, a responsabilidade é dele. Você pode ajudar, mas não assuma a responsabilidade daquilo que é dele. Por quê? Porque a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Isso foi o Jesus que disse. Quer dizer, não adianta você pegar a responsabilidade de uma pessoa para você, que aquilo que ela devia fazer, você vai fazer por ela. Não adianta nada, nem para você, nem para ela. Por quê? Aquela responsabilidade era dela. Então, na responsabilidade, nós temos que buscar, ajudar e cooperar, mas sem interferir na responsabilidade do outro. Controle. Nós precisamos deixar de querer controlar a vida do outro. Ou deixar que os outros controlem as nossas vidas. Ah, não, mas eu quero que meu filho seja, como dizia um psiquiatra amigo meu, e quando a mãe ou o pai chega para ele e fala assim, não, mas eu quero que você converse com o meu filho, porque é o seguinte, eu quero que ele seja médico. Ele fala, bom, mas você que é um médico na família, quer? Não, mas não você para médico, por que você tem que falar para o teu filho que você quer que ele seja o médico? Não, de maneira alguma. Quer dizer, é querer controlar a vida do outro. Você está controlando aquilo que o outro vai fazer, somente ele vai fazer aquilo que você quer, ou você deixar que o outro controle a sua vida, deixando você de ser você mesmo. Isso no Espiritismo tem um nome, que chama obsessão. É obsessão de encarnado para encarnado. Então, quando nós queremos controlar os outros, nós estamos sendo obsessor do outro. E se o outro deixar, ele vai ser obsedado. Se o outro nos controlar, nós vamos ser obsedados e ele um obsessor. E pior ainda, quando nós fazemos a nossa auto-obsessão, através do ciúme, através das carências que nós temos, de nós sermos os coitadinhos, isso é auto-obsessão. Isso vai fazer com que se implante em nós doenças, nós vamos somatizar as coisas. Então, o controle de cada um deve ser a própria personalidade. Sem querer controlar o outro, nós temos que conviver e não interferir. Expectativa. Terceiro, expectativa nós só temos que ter em Deus, naquilo que nós pedimos em oração. Porque todas as vezes que nós temos expectativa em alguém, nós nos machucamos. Nós esperamos daquela pessoa alguma coisa para nos complementar. E às vezes a pessoa não tem aquilo para nos dar. Aí nós frustramos. Então nós não devemos ter expectativa por ninguém. Nós temos que ter, sim, senso de espírito de colaboração, de ajuda, de harmonia, de companheirismo, de amor,
de carinho, de afeto, mas sem expectativa. Porque se nós tivermos afeto, para receber afeto, se nós formos amar para receber o amar, nós não estamos amando nem fazendo afeto, nós estamos cobrando aquilo que nós estamos fazendo para o outro. Mas nós precisamos ter o amor incondicional. Se eu amo por amar. Se esse amor que eu tenho para com o outro faz com que o outro também, na sua posição de outro, também me ame, ótimo. Somos dois amando-se mutuamente. Mas nós esperarmos amar o outro para recebermos amor, não. Isso nós vamos nos machucar. Porque muitas vezes nós amamos as pessoas, mas a pessoa não tem aquele amor que eu quero, então ela não pode dar. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Da expectativa só nos nossos pedidos que nós fazemos a Deus. Perfeccionismo. Aquele que quer tudo certinho, certinho. Bom, em primeiro lugar, quando nós chegamos na casa de alguém, e no sofá, lá no almofada, estão fora do lugar, e se tem criança, muitas vezes está no chão, né? O quarto está meio torto, na parede, etc. Né? Nós temos que deixar desse jeito, em primeiro lugar, porque se você entrar na casa de uma pessoa e estiver tudo no seu lugarzinho certo, é que naquela casa não tem vida. Porque a vida vai mexer na poltrona, vai mexer no travesseiro, vai mexer na televisão, vai estar com uma revista fora do lugar, porque alguém estava lendo aquela revista, não é verdade? Então, vamos deixar o perfeccionismo. Ninguém é perfeito. Nós devemos ser organizados, mas não temos o perfeccionismo. Porque o perfeccionista, ele tem um problema, ele não sabe, mas ele tem um probleminha. Ele quer ser aceito pelas pessoas. Então ele acha que ele só pode ser aceito se ele fizer tudo certinho, senão os outros vão rejeitá-lo. De maneira isso ocorre. Nós temos que gostarmos um do outro pelo que cada um é. Não precisa ser perfeito. Porque se nós fôssemos perfeitos, em primeiro lugar, nós não estaríamos aqui. Pois se nós estamos aqui, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos lutando pela nossa perfeição, pela nossa evolução espiritual. Não é verdade? Existe, então, dentro das nossas vidas passadas e da nossa vida presente, algumas coisas que nos pegam no nosso íntimo, que são as nossas mágoas, os ressentimentos. É aquilo que acontece conosco, que nós nos ofendemos, nos magoamos, ficamos milindrados, na verdade, e isso me interfere. Muitas vezes nós passamos por situações de humilhação e nós, para aquilo que não fazer mal para nós julgamos no nosso esquecimento. Só que todos esses traumas, todas essas mágoas, esses ressentimentos, essas melindres que nós esquecemos, eles não esquecem de nós. Eles ficam tendo interferência na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque essas experiências vão fazer com que nós tenhamos atitudes hoje de defesa, e muitas vezes não é digna daquele momento, e isso pode nos prejudicar. Então, nós temos que conhecer a nossa verdade.
sabermos lá no nosso íntimo quem nós somos, porque se nós temos uma atitude fora do comum, nós perdemos a compostura algumas vezes. Nós temos que buscar saber por que é que nós agimos daquele jeito, por que é que nos levou a termos aquela atitude. E nós buscar essa atitude, trazermos ela para o nosso consciente, para as nossas lembranças, vai fazer com que nós as eliminemos. Porque nós só eliminamos os traumas que nós buscamos dentro de nós. Aqueles traumas que estão esquecidos, eles ficam no nosso comando, no nosso subconsciente. O subconsciente é o nosso perispírito, é onde está gravado toda a nossa vida passada e a nossa vida presente também. Então, esses traumas, essas mágoas, esses limites que nós temos dentro de nós, é o que muitas vezes nos fazem sofrer, é o que nos leva a levantar, a acordar muito bom humor, perder a esportiva com o filho, discutir com outras pessoas, ser intransigentes nas atitudes, ficar nervoso, ansioso, depressivo, somatizar as doenças. Isso tudo é a causa que nós temos desses traumas que estão repetindo. Para nós eliminarmos esses traumas, nós temos que trazê-lo para a nossa consciência. A partir do momento que nós trazemos para a nossa consciência, nós começamos a harmonizar com ele e mudar as nossas atitudes. Isso significa o passado, porque todo trauma, todo delírio que nós temos, nós ficamos presos ao passado. Isso é tudo passado. O perispírito está registrado no nosso passado ali, certo? O nosso presente é o nosso consciente aqui, e o nosso futuro é a nossa elevação espiritual. É cada vez mais nós buscarmos a sensibilidade do nosso espírito. Em psicologia, o supraconsciente. Porém, nós falamos, mas como? Eu fiquei magoado, a pessoa me magoou, ela me humilhou, eu não consigo esquecer, porque eu tenho raiva dela. Eu odeio porque ela fez isso, aquilo, e aí isso vai mexendo conosco dentro de nós, vai fazendo mal a nós. Então, cria isso uma tensão, e nós temos que tirar essa tensão de dentro de nós. E toda a tensão que existe em nossas mágoas, em nossos traumas, somente através do perdão é que nós conseguimos isso. É perdoando que nós vamos tirar a tensão, tirar o peso dessa influência passada conosco. É a libertação. Porque todas as vezes, por exemplo, alguém intencionalmente falou alguma coisa que me ofendeu. Intencionalmente, alguém falou alguma coisa que me ofendeu. Quer dizer, ela teve a intenção de falar e eu me ofendi com aquilo. Eu tenho que perdoar. Mas ela pode ter tido uma atitude, não com a intenção de me ofender, mas eu recebi como uma ofensa aquilo que ela fez. Eu tenho que perdoar. Eu tive uma atitude e ofendi uma pessoa porque eu quis. Eu tenho que me perdoar. Eu tive uma atitude em que a pessoa se ofendeu, mas eu não tive a intenção. Eu tenho que me perdoar. Então você percebe que nessas 4 hipóteses, a atitude minha não é boa. Se o outro me ofendeu, se eu ofendi o outro,
Que adianta eu chegar para o outro e falar, ó, você me perdoa, mas eu fiz isso para você? Que adianta isso? O outro falar assim, ó, eu perdoo ou não perdoo? Não deu nada para você. Mas você tem que se perdoar. Você tem que se harmonizar. Você tem que se libertar disso que você fez, ou disso que você se ofendeu, ou ofendeu ao outro. Isso quer dizer tirar a tensão desse trauma que existe no nosso perispírito, no nosso subconsciente. E isso, Jesus já nos ensinou a fazer isso, quando ele disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, por deles é o reino dos céus. Você já ouviu isso? Já leu aqui? Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Algumas outras Bíblias diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Outros dizem o seguinte: bem-aventurados os que são pobres, pois deles é o reino dos céus. De qualquer modo, vamos colocar que reino dos céus é a felicidade. Você viver no reino dos céus, você viver feliz. Agora, pobre de espírito. A primeira ideia, a ideia do espiritismo, é que pobre de espírito é um pouco humilde. Mas vamos estudar a palavra pobre de espírito. Se Jesus falou pobre de espírito, é porque existe rico de espírito. Senão, ele não usaria a palavra pobre. Ele só falava espírito. Afinal, mas se ele usou pobre de espírito, é porque existe o rico de espírito. E ele disse que o pobre de espírito é o reino do céu. Mas como? É uma contradição, assim à primeira vista, quando nós ouvimos isso daí, mas não tem contradição nenhuma. É que pobre é aquele que não tem nada, é aquele que está vazio, que não tem nada dentro dele, não tem mágoa, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem egoísmo, não tem egocentrismo. Ele é um pobre de espírito, ele não tem nada dentro dele que faça mal para ele. Isso é que é pobre de espírito. Mágoas, ressentimentos, revoltas, traumas, ofensas, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes. O pobre de espírito não tem nada disso. Quem tem isso é o rico de espírito. E ele não tem isso daqui, porque ele tem a capacidade de perdoar. A felicidade de perdoar. Então, se ele tem a capacidade de perdoar, ele tem a capacidade de ser feliz. E perdoar é esvaziar-se de tudo isso. Por quê? Perdoar é terapêutico. Quando você perdoa, você não fica ansioso mais. Você absolve. Você elimina as mágoas que ficaram dentro de você. Você elimina tudo isso. Você deixa de ser vítima de você mesmo. Você não vai se sentir oprimido. Isso quer dizer, você tem a liberdade. Portanto, você libertar-se, por exemplo, muitas vezes as religiões falam em cura e libertação. Libertação, que quer dizer, é libertar-se dessas ofensas, desses sentimentos de opressão que nós temos dentro de nós, através do perdão que nós damos e no perdão que nós
recebemos de nós mesmos. Nós estamos dando perdão aos outros, estamos dando perdão a nós mesmos, sem nos revoltarmos conosco mesmo. Então, essa é a felicidade de perdoar. Então, a felicidade de perdoar está em viver no reino dos céus e sermos pobres de espírito, vazio desses sentimentos que nos fazem mal. Buscando uma harmonização, nós fizemos, depois de um estudo, de algumas pesquisas, uma oração chamada terapia pelo perdão. Eu gostaria que todos ficassem quietos agora para ouvir essa oração. Eu perdoo a todos que me injuriaram, prejudicaram e causaram-me dificuldades. Perdoo a você que me rejeitou, odiou, abandonou, traiu, ridicularizou, humilhou, amedrontou, subjugou e iludiu-me. Perdoo as que me provocaram até que eu perdesse a calma e reagisse contra mim. Peço perdão a você e a todos a quem consciente ou inconscientemente ofendi. Injuriei, prejudiquei ou desagradei. Harmonizo-me com todos que mantive contato nesta ou em outras existências. Liberto-me das amarras que me prenderam aos que ofendi e desconecto de mim todos aqueles que me prejudicaram. Elimino todo ódio, mágoa e sofrimento, pelo perdão que hoje eu peço e pelo perdão que agora dou, substituindo-os pelo meu ato de amar, pelo bem-estar e pela alegria de viver. Somos todos prósperos, saudáveis e felizes por libertarmos mutuamente das amarras e das carências que negativamente nos prendiam. Amo a todos, sem exceção de ninguém. Declaro que sou livre e decreto a liberdade de todos, abençoando-nos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, devemos sempre ter em nossa mente que nós só podemos ser felizes se continuarmos dentro de nós o perdão para todos, inclusive para nós mesmos. Que a paz do Senhor esteja e continue sempre em nossos corações.